O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda bem forte. Repousa aqui, repousa aqui, Espírito de Deus. Repousa aqui, repousa aqui, Espírito de Deus. Eu quero mais do teu amor. Eu quero ter um novo coração. Eu quero mais do teu amor. Eu quero mais da tua unção. Eu quero ter um novo coração. Recebereis o Espírito Santo. Sereis as minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde ao Espírito Santo, 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 vinde ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Podemos aplaudir o poder de Deus, a graça de Deus, a manifestação de Deus. Podemos sentar um pouco. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que caiu na terra não morrer, ele continua só um grão de trigo. Mas se morrer, então produz muito fruto de Jesus Cristo. Pode aplaudir isso. Isso é verdade. Se o grão de trigo que cai na terra, se ele não morrer, ele continua solitário, completamente solitário. Se o grão de milho que cai na terra não morrer, ele continua somente um único grão de trigo. E Jesus diz: mas se ele morrer, e se ele renascer, e para renascer é preciso morrer, ele vai dar fruto. E ele vai dar muito fruto. É interessante você pegar uma espiga de milho. O agricultor plantou somente um caroço. E esse caroço de repente morreu e depois renasceu. E de repente dá uma belíssima espiga de milho. E alguns pés ainda dão duas. E quantos grãos de milho existe numa espiga de milho? Com certeza existe mais de 500. E assim por diante. A mesma coisa do trigo, a mesma coisa do feijão, a mesma coisa de qualquer outra coisa que se planta. Plantou, se morrer, se nascer, de repente tem uma fastura. Igual um pé de manga.
Temos só um pé de manga, plantamos somente um caroço da manga e de repente é tanta manga. Esse morrer de Jesus Cristo para dar fruto, esse renunciar a si mesmo para dar fruto, essa entrega que nós temos que fazer, que tantas vezes o egoísmo não nos deixa fazer essa entrega. Um pouquinho de cada vez. Morrer um pouquinho de cada vez. O Senhor diz: quem se apega à sua vida vai perdê-la, mas quem faz pouca conta da sua vida nesse mundo, conservá-lo-á para a vida eterna. Aplauda isso. É tão simples. Mas muitas vezes o egoísmo fecha o nosso coração, e de repente nós temos um coração tão fechado e pensamos somente em nós. Voltamos para nós mesmos. E a nossa vida se torna tão pobre, tão miserável, extremamente miserável. Quando nos abrimos para as pessoas, abrimos nosso coração para as pessoas, abrimos nosso coração para a vida, abrimos nosso coração para Deus, a nossa vida de repente se torna tão interessante, extremamente interessante, tão bela, tão proveitosa. É assim de Jesus Cristo: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga, diz o Senhor. Se alguém me quer servir, siga-me. Aonde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Aplauda isso. Você ser honrado por Deus. Nós que somos simplesmente uma criatura, filho de Deus, é verdade, pelo batismo, mas fraco, frágil, e de repente um Deus nos honra. E por que Deus nos honra? Porque servimos ao Senhor, estamos a serviço do Senhor e o Pai nos honra. Como é bom ser honrado. Honrado mesmo pelos homens é bom. É bom. Mas ser honrado por Deus, imagina você honrado por Deus. E a palavra diz: você vai ser honrado por Deus se você despojar-se da sua vida, entregar a sua vida para o Senhor, servir o Senhor e servir com alegria. Se Nossa Senhora tivesse falado para o anjo Gabriel: eu não quero, eu não posso, eu não vou, e tivesse guardado o segredo disso, e mesmo se ela não tivesse guardado o segredo, tivesse falado mesmo para os seus pais, para meia dúzia de pessoas: olha, apareceu um anjo aqui hoje, e disse que eu seria mãe do Criador, mãe do Filho de Deus, mas eu pensei em mim, eu pensei em José, e eu não quero. Quem é que ouvia falar hoje em Maria? Quem? Se Francisco de Assis, lá na Idade Média, não tivesse falado: estou aqui, Senhor, estou aqui. Se ele não tivesse despojado os bens de Pedro Bernardone, entregado a sua vida somente nas mãos de Deus, quem iria falar em Francisco de Assis depois de 800 e poucos anos? Padre Pio. A entrega que esse homem fez. Enfim, cada pessoa que deixou o que para seguir Jesus Cristo? Deixou coisas poucas, mas foram honrados por Deus, estão com Deus e vão ser sempre lembrados, eternamente lembrados e honrados por Deus. Deixaram tão pouco. Em compensação, reis, grandes princesas e princesos, sei lá, e príncipes, reis altos desse mundo passaram, acabaram, seus bens foram destruídos, consumidos pela traça e pelos ratos, e nós não sabemos nem o nome dessas pessoas. E muitas vezes o pobrezinho que serviu o Senhor, se entregou ao Senhor, colocou-se a serviço do Senhor, participou com alegria, é lembrado eternamente. Porque o Senhor diz: o meu Pai o honrará. O meu Pai o honrará.
Eu não sei o que o Senhor está te pedindo, mas aquilo que Ele está te pedindo, você está correspondendo? Eu não sei se estamos correspondendo. Aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, Deus quer fazer na nossa vida. Eu tenho plena certeza que Deus quer fazer na nossa vida, mas infelizmente nós não deixamos o Senhor fazer. Parece que não acreditamos na providência dEle, parece que não acreditamos nele, parece que não acreditamos. Quando a gente acredita em Deus, quando a gente se coloca a serviço de Deus, quando a gente semeia, Paulo está dizendo exatamente isso, e Paulo tem moral para falar. Quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. É isso que Paulo diz. Pode aplaudir esse homem. Esse homem semeou e não semeou pouco não, ele semeou muito. De cada um conforme tiver decidido no seu coração, sem pensar e nem constrangimento, sem peso e nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Aplauda isso. Deus ama quem dá com alegria. E não podemos pensar só nos bens que nós damos para o Senhor, não. Você não pode pensar só nisso, não, de jeito nenhum. Mas o seu tempo é importante para Deus. O seu tempo é 100% importante para Deus, e Deus precisa do seu sim. O Senhor precisa do seu sim. E como o Senhor precisa do seu sim? Eu tenho passado por algumas vezes, eu passei alguns traumas com o avião. Parece que eu entrava no avião e o avião fazia tudo para cair. E me deixou um pouco traumatizado, principalmente uma vez que eu fui para Nossa Senhora Aparecida com o Horto, e quando foi chegar em Brasília, tivemos a maior dificuldade para descer. Eu comecei a criar um certo anseio de entrar em avião, e depois de Pentecostes, quando eu viajei para Maceió, lá à noite o Senhor me dizia: você tem que perder esse medo. Eu quero tirar esse medo, porque eu preciso que você vá em outras comunidades, em outros lugares, anunciando a minha palavra. E esses dias que eu estava em Sete Lagoas, final de semana eu estava em Sete Lagoas, pregando um encontro, e eu estava pensando exatamente isso, como o Senhor precisa que eu diga sim, e que eu esteja disponível, porque o reino de Deus depende também do seu crescimento, depende de Deus, mas o Senhor não vai mandar os seus anjos para cantar nesse microfone, o Senhor não vai mandar os seus anjos para falar da sua palavra, o Senhor não vai mandar os seus anjos aqui para dar oferta, pagar dízimo, construir o reino de Deus, não. Os anjos que o Senhor tem hoje é de carne e osso. Eu e você somos anjos de Deus, e nós temos que assumir essa verdade. Nós temos que assumir essa verdade. Nós estamos no mundo falando a linguagem dos homens, mas nós temos que levar a mensagem de Deus. Nós somos os mensageiros de Deus. E o reino de Deus só não cresce porque nós não dizemos sim para o Senhor. Nós temos medo desse compromisso, nós temos medo de semear, nós temos medo daquilo que nós estamos deixando. Nós temos muito medo de deixar alguma coisa. Alguém estava me dizendo no corredor: padre, a novela está tão boa e eu estou aqui. Eu não sei nem que novela está passando, filho. Se está boa ou se está ruim. Só sei que você está perdendo muito de estar lá na televisão. É o que muitos pensam. É pensar muito pouco, mas infelizmente aonde está o teu tesouro, aí está o teu. Se o teu coração está nas novelas da Rede Globo, meu amigo, então lá está o teu tesouro. Só que não vale nada isso não vale nada. Enquanto você poderia estar servindo o Senhor e servindo com alegria, eu preciso de tanta gente para lavar esses banheiros. E por que não temos ninguém? Porque não temos gente disposta a servir o Senhor. E o Senhor precisa do seu tempo. O Senhor precisa do seu corpo, o Senhor precisa da sua alma, o Senhor precisa da sua boca, o Senhor precisa das suas pernas, o Senhor precisa da sua coragem, da sua determinação. Deus hoje precisa de você. Por que as pessoas se dedicam tanto no mundo? Porque aqui no mundo se faz com entusiasmo, e dá certo porque as pessoas fazem com entusiasmo.
Um coordenador da renovação carismática, um dia desse estava dizendo, não de Brasília, que eu nem sei se ainda tem coordenador de renovação em Brasília, mas de um certo lugar onde eu estava pregando, ele estava dizendo, padre, há 10 anos nós compramos um terreno, e há 10 anos estamos querendo fazer um local para nos reunir. E eu falei, vocês não vão fazer não. Vocês não vão fazer não. Vocês não vão dar conta não, porque 10 anos só para fazer um barraco e não consegue. E por que não consegue, meu amigo? Aqui em Brasília tinha um terreno imenso para fazer um local para os carismáticos reunir. Eu acho que já nem existe mais nenhum local. E por que não faz? Porque o nosso egoísmo, meu amigo, o nosso egoísmo é grande. E nós temos medo de servir o Senhor, de dar com alegria para o Senhor, permanecer com o Senhor. Nós temos medo do projeto do Senhor. Tem algumas igrejas em Brasília, de algumas comunidades, que quando eu era menino, eles estavam começando a construir e até hoje ainda estão e não terminaram. Por que será? Por que será que é assim? Porque o nosso coração ainda não acredita em Jesus Cristo. Nós ainda somos muito egoístas. Ainda estamos voltados muito para nós mesmos, para as nossas coisas, para os nossos bens. E que coisa maior que nós devemos ter na nossa vida a não ser Deus. Grande é Deus. Grande é Deus. O nosso grande tesouro é Deus. A nossa grande riqueza é Deus. Sem Deus você não é nada, meu amigo. Sem Deus você não é nada. Ele é o nosso bem, o nosso sumo bem, vai dizer Francisco de Assis. Ele é o nosso bem. Deus é a nossa grande riqueza. Quando verdadeiramente acreditamos nisso, quando verdadeiramente vivemos isso, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Satanás sai ganhando com isso. Satanás ganha com o não daquele jovem que Deus tinha tudo para que ele se tornasse um grande sacerdote, mas ele não vai porque tem medo de deixar alguma coisa. E deixar o quê? Deus tem um projeto para você imenso, meu amigo, mas não vai realizar o projeto de Deus porque você não tem coragem de dizer, eu estou aqui e quero ficar aqui e carregar essa cruz no nome de Jesus Cristo. Se sacerdócio não é cruz, é um prazer, é uma alegria servir o Senhor e servir com entusiasmo. Não é cruz. Ser uma religiosa não é cruz, não. É uma vocação muito bonita, é uma vocação sagrada, é divina. Aquilo que é divino e não adianta teimar com isso, não. Mas nós temos medo. E o inimigo coloca esse medo na nossa vida. O inimigo coloca muito medo na nossa vida. Se alguém quer me servir, siga-me. Siga-me, diz o Senhor. É tão fácil. É tão fácil. Se alguém quer me servir, siga, diz Jesus Cristo. Me siga. E aonde eu estou, estará também o meu servo. Aplauda isso. Se o Cristo está no céu, o servo do Cristo está no céu. Se o servo de Cristo está no céu, o Cristo também está no céu. Aonde você estiver, Deus estará com você. Aonde? É isso que ele diz. Aonde eu estarei, meu servo também, com certeza. E por que temos medo de estar com Jesus Cristo? Temos tanto medo de estar com Jesus Cristo. Agora de tarde eu estava ajudando no velório da minha prima, que morreu. 2 primos casados, tiveram 7 filhos, e ela morreu. E aliás foi eu que trouxe ela do Ceará para fazer um tratamento aqui em Brasília, mas aqui em Brasília, a verdade é que a vida acabou, a vida acaba. E eu fui fazer o enterro dela agora de manhã, agora 5 da tarde. E nossa, como eles estavam chorando. E eu pensando, ela está bem melhor do que nós. Está bem melhor. Até porque ela já passou pelaquilo que eu vou passar. Ela já passou pela dor, pela solidão, pela morte, já abriu os olhos, já está na glória de Deus. E eu ainda vou fazer esse caminho.
Mas é interessante que nós não queremos ir de jeito nenhum. Olha, o céu é maravilhoso, o céu é bom, Jesus é bom, mas que Jesus me espere 100, 200, 300 anos. Eu não posso ir para estar. Não, eu quero Jesus Cristo, mas eu quero Jesus Cristo invisível. Eu não quero Jesus Cristo face a face na minha frente. Eu não quero. Eu gosto de Nossa Senhora, mas eu gosto de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora que eu gosto? Da imagem Nossa Senhora Aparecida lá na parede, olhando para mim, olhando para ela. Mas eu não quero ver Nossa Senhora no corpo e na alma como ela está. Maria está no céu em corpo e você quer ver? Para ver vai ter que ir. Vai ter que ir. Nós queremos Jesus Cristo e amamos Jesus Cristo, mas Jesus Cristo pregado numa cruz, longe, ou então na Eucaristia, mas na glória do céu, Ele pode me esperar. Isso não corresponde com o santo que estamos celebrando. Isso não corresponde com o diácono Lourenço. Pelo contrário, se nós amamos Jesus Cristo, estamos com Jesus Cristo, acreditamos em Jesus Cristo, meu amigo, então, bem-vindo, vai dizer Francisco de Assis, seja bem-vindo, minha morte, me tire dessa prisão, me leve para casa. Mas nós estamos indo para casa, nós estamos indo. Satanás coloca muito no nosso coração o medo das coisas, o medo da entrega, o medo de servir, o medo de morrer, o medo de morrer. Um dia desse eu escutei uma voz que dizia, e era a voz do inimigo: você vai morrer hoje. E eu respondi: então é hoje o meu grande e glorioso dia. A voz se calou-se, não falou mais nada. Agora se eu dissesse, nossa, hoje não, e entrasse em depressão, começasse a chorar, aí Satanás ia falar 3 horas no meu ouvido. 3 horas no meu ouvido. Lembrando que ele é mentiroso, que ele é mentiroso. Nós devemos enfrentar a vida porque nós estamos Deus, Deus está conosco. Então, meu amigo, é isso aí, nós não temos que ter medo mais de nada. Por que temos medo e por que somos medrosos e por que guardamos tanto para nós mesmos e por quê? Porque o inimigo tem colocado no nosso coração que nós não temos que confiar em Deus, mas sim em nós. Temos que confiar em nós. E quando nós confiamos em nós mesmos, você já sabe para onde nós vamos, para um buraco. Não tem jeito, confie em Deus, extremamente em Deus. É Ele que te sustenta, é Ele que te dá força, é Ele que te dá coragem, é exatamente Ele. Se alguém me quer servir, siga-me, e aonde eu estou, estará também o meu servo. E se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Aplauda isso. Quer ser honrado pelo Pai, meu amigo, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e milhares de outros foram, começa a servir. Começa a servir sem medo de servir, começa a servir. Serve sem ter medo. Serve se tem medo porque tu és já, por batismo, servo de Deus. Começa. Não feche o teu coração a nada. Não seja egoísta, tira esse pecado do egoísmo da tua vida, tira. Porque diz São Paulo, a quem se der com alegria, porque Deus te dá e te dá com alegria. Deus nos dá tudo com muita alegria, é exatamente com muita alegria. Nós não podemos perder a graça. Eu vejo muita gente perder a graça e ficar sem graça, porque não acredita na graça. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Nada é nosso, meu amigo. Tudo é do Pai. E esse Pai que quer nos honrar, esse Pai que nos ama gratuitamente, esse Pai, você pode confiar que com certeza Ele tem algo bem melhor para você do que você mesmo. Ele é bom. O Pai é bom. O Filho é bom, Deus é bom, e esse Deus que é bom te chama de servo hoje. Ele não está te desprezando por chamar de servo, não.
Ele está dizendo que tu está a serviço dele e ele está a serviço de você, como ele mesmo disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É exatamente daquele que me enviou. O inimigo nunca quis fazer a vontade de Deus. O inimigo nunca quis se humilhar para Deus. O inimigo nunca quis ser servo de Deus. Pelo contrário, ele quis ser Deus. E foi aí que ele se perdeu. E perdido, ele quer a mesma coisa para mim. Ele quer a mesma coisa para mim. Para mim, ele quer que eu seja exatamente como ele é. Ele coloca todas as barreiras, ele coloca todas as dificuldades, ele tenta me assombrar. Como diz aquela moça feia do ratinho, apavorou. Ele tenta me apavorar. E eu fico apavorado diante dele, com medo dos acontecimentos, com medo das coisas. É exatamente o que o inimigo faz. E quando o Senhor tem um projeto bem maior para você, eu tenho toda a certeza. Deus tem um projeto, meu amigo, bem maior para mim e para você. Eu não tenho dúvida disso. É difícil? É difícil. Mas nós vamos fazendo no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Eu estou fazendo 3.800 metros de laje. Não é fácil. É muito. É muito para quem não tem. Mas aí o engenheiro estava me dizendo: mas o senhor dá conta de fazer? Eu falei: eu nunca dei conta de fazer nada. Quem dá é Deus. Ele falou: não, mas o senhor já tem o dinheiro para fazer? Ainda não tenho. Eu estou conquistando dia após dia, porque o Senhor está nos dando. É o Senhor que dá. Eu perguntei para ele: quanto tempo você vai levar para fazer essa laje? 3 meses. Então 3 meses é suficiente para o Senhor recolher os meios. Dinheiro existe. É só ajuntar no nome de Jesus Cristo. Está espalhado. Está espalhado. Se eu acredito em Jesus Cristo, eu tenho que chutar a bola. Eu tenho que ir. Se eu acreditasse em mim, com certeza eu não ia. Mas eu acredito em alguém que é maior. Então esse alguém que é maior, com toda certeza ele está na minha frente, porque eu não estou fazendo nada para mim, estou fazendo para o reino de Deus. Então eu tenho toda certeza que nada me faltará, porque a promessa diz: ele vai mandar, Deus vai te dar. Deus vai te dar. E Deus tem nos dado. Mas se eu começar a escutar as coisas negativas que vêm, as coisas que o inimigo coloca na mente de muitos de vocês para me dizer, meu amigo, eu ia para um buraco debaixo do chão. Não sairia nem de manhã, não levantava nem de manhã. Mas a nossa segurança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, do Senhor que nos sustenta, do Senhor que nos levanta. É exatamente isso. A nossa vida pertence ao Senhor e o Senhor cuida dela. Nós somos simplesmente servos do Senhor, querendo fazer a vontade do Senhor. É para isso que estamos aqui. Nós não estamos aqui para outra coisa a não ser fazer o reino de Deus se espalhar. E graças a Deus, no nosso pouco, na nossa situação, o reino de Deus está se espalhando. Graças a Deus é assim. E nós não temos que ter medo de investir no reino de Deus. Nós não temos que ter medo de dar o nosso tempo, de dar o nosso cansaço, de dar a nossa história, de dar o nosso canto, de dar o nosso aplauso. Nós não temos que ter medo de ser de Deus de jeito nenhum. Pelo contrário, nós temos que dizer como a virgem lá de Nazaré: eis-me aqui, Senhor. Estou aqui para fazer a tua vontade, que a tua vontade seja feita. E com toda certeza nós vamos ser muito mais abençoados do que já somos. Com toda certeza. Porque é o Senhor que te promete. O salmista já diz: feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem que respeita o Senhor, que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, e abençoada a geração dos homens retos. Aplauda o Senhor.
Abençoados são eles. E como são abençoados? Que Deus te abençoe, Israel, diz o salmista. Que Deus cuide de ti, pela tua alegria, pelo teu serviço, pela tua luta, pela tua fé. Que Deus cuide de ti e Ele tem cuidado com certeza. Amém. Canta com Paulo. Quem perde a sua vida por mim, me encontrará, me encontrará, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Quem deixa seu pai por mim, quem deixa seu pai por mim, sua mãe por mim, seus filhos por mim, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Não tenhas medo, eu conheço aqueles que elegi, aqueles que elegi. Quem deixa sua terra por mim, quem deixa sua terra por mim, seus bens por mim, me encontrará, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Quem perde a sua vida por mim, canta bem forte. Quem perde a sua vida por mim, me encontrará, me encontrará, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou